Eu vou falar um pouquinho sobre zetaplastia. O que é a zetaplastia? Na verdade, ela segue um princípio geométrico, tá? A zetaplastia ela serve para mudar a direção de uma incisão, de uma cicatriz, e ela serve para alongar dois pontos, tá? Então, as indicações são essas que eu falei para vocês. E aqui está o diagrama que mostra essa zetaplastia. O que acontece? Imagina que você tem aqui uma cicatriz, tá? Uma cicatriz, por exemplo, uma brida que une esse ponto, o mento, aqui na região cervical, aqui no manubrio external, por exemplo. Às vezes um paciente sofreu uma queimadura, essa cicatriz evoluiu mal, o paciente não consegue fazer a extensão aqui do pescoço, fica assim. Então o que eu preciso fazer? Aqui tem uma trave, eu preciso alongar essa cicatriz, para que eu possa soltar esse pescoço. Então como que eu faço? Eu vou alongar e mudar a direção. Ele é assim, ele vai ficar assim. Se ela é longitudinal, vai ficar transversal. Então veja aqui, eu vou traçar uma linha bem onde é a cicatriz, no vertical, e dois braços, um de cada lado, com um ângulo de 60 graus. Desta forma, você vai imaginar aqui, você tem um triângulo que é uma pizza, formando um pedaço de pizza aqui e um outro aqui embaixo. Então quando você faz essa incisão, você vai cruzar. A pizza de baixo vai subir e a pizza de cima vai descer, fazendo esse movimento aqui, ó. Então, os pedaços de pizza estão assim, e eles vão fazer isso aqui. Quando você faz isso, você aumenta, você alonga essa cicatriz. Olha como que era e olha a distância que você consegue. Além do que, ela era longitudinal e ela passa a ser transversal. Então, você alongou a cicatriz e mudou a direção da mesma, tá? Então, é para isso que serve a zetaplastia. O ângulo clássico da zetaplastia é o ângulo de 60 graus, que vai te oferecer um alongamento de 75% da cicatriz. É interessante, a W-plastia na verdade é uma cicatriz em W, né? São vários Ws. Inclusive isso foi tema da minha tese de mestrado que eu defendi e que está publicada nos anais de dermatologia. Então eu fiz um estudo comparativo entre a cicatriz linear, quando você faz a cirurgia da queilite actínica, que é a vermelhectomia, você resseca o vermelhão do lábio, você pode deixar uma cicatriz linear ou você pode deixar uma cicatriz em linha quebrada. E nesse estudo eu cheguei à conclusão de que a cicatriz em linha quebrada ela é melhor esteticamente do que a cicatriz linear. Por quê? Porque a cicatriz linear ou semicircular ela tem uma tendência a evoluir para uma cicatriz em alçapão. O que é isso? É uma cicatriz que com a retração cicatricial ela afunda e fica muito evidente, muito marcada. Então a cicatriz em linha quebrada é sempre melhor. E para a gente transformar numa cicatriz em linha quebrada, a gente utiliza a técnica da W-plastia. Então às vezes você pode ter um paciente aqui, ó, quando você tem uma cicatriz aqui na face, uma cicatriz semicircular ou linear, essa cicatriz ela começa a sofrer uma retração cicatricial e ela fica desnivelada, uma parte mais alta e outra menos alta. E aí, dessa forma, você vai ter uma cicatriz em alçapão. E você consegue corrigir perfeitamente fazendo vários Ws, que é a chamada W-plastia. Eu vou falar da cicatriz da cirurgia micrográfica de Mohs. A cirurgia micrográfica de Mohs ela é uma cirurgia que oferece uma cura em torno de 98%. Tá? Essa é a grande vantagem da cirurgia micrográfica de Mohs. A desvantagem é que é uma cirurgia bastante cara e que não tem a disponibilidade em todos os serviços. Então, nem todo paciente tem acesso a fazer cirurgia micrográfica de Mohs. E muito menos no SUS, por exemplo, a gente não tem muito local que faça, mesmo em São Paulo, que é um grande centro, nós não temos muito acesso a esse tipo de tratamento. Tá? Então, muitas vezes o paciente que tem um poder aquisitivo melhor é que vai ter mais acesso a esse tipo de tratamento. Ela foi criada por Frederick Mohs em 1940. Na verdade, o que é utilizado é o cloreto de zinco, tá bom? Que é o fixador da peça. E a peça cirúrgica ela é removida e ela é partida e marcada. Então, o que acontece? Você parte a peça em vários fragmentos, marca esses fragmentos e você vai ver aonde que está a margem comprometida. Então, tem que ter um patologista na sala. E ele vai dizer, olha, em tal local a margem está comprometida, você vai lá e resseca mais um pouco. Em outro local está a margem comprometida, você vai lá e resseca mais um pouco.
E assim é a cirurgia de Mohs. Depois que você ressecou todo o tumor, você pensa na reconstrução, tá? Mas a cirurgia micrográfica de Mohs, ela tem indicações bem precisas. Então, por exemplo, não é qualquer tumor que tem indicação. Então, tumores recidivantes, tumores grandes, maiores de 2 centímetros, localizados na zona H da face, que é essa região mais nobre, né? Nessa região aqui. Tumores mais agressivos, como o carcinoma basocelular esclerodermiforme, o carcinoma basocelular metatípico, que é um basocelular com diferenciação para carcinoma espinocelular. Carcinomas sebáceos também são mais agressivos. Os carcinomas espinocelulares de face que sejam extensos, né, localizados na zona H da face, também teriam indicação. O dermofibrosarcoma protuberans, que é um tumor agressivo e bastante recidivante. Tumores maiores que 2 centímetros e de limites imprecisos. E as biópsias, né? Vamos falar um pouco sobre as biópsias. Todo dermatologista ou quem trabalha com dermatologia se depara com a situação de fazer uma biópsia. É super importante você saber que para o patologista é muito importante você mandar um fragmento de qualidade para ele, né? Então é importante que tenha pele e um pouco de subcutâneo. Você pode fazer isso com punch, mas dê um fragmento, entre aspas, de certa forma generoso, um fragmento generoso. Porque não adianta você mandar um fragmento muito pequeno, porque isso vai dificultar o trabalho do patologista. E sobretudo quando você estiver diante de um tumor maligno, um carcinoma basocelular, um carcinoma espinocelular, seria super interessante você mandar para o patologista aquela área de transição entre a pele sã e o tumor. Então eu costumo fazer uma elipse pegando tumor numa extremidade e pele sã na outra extremidade, tá? Se você estiver, por exemplo, diante de uma lesão suspeita de melanoma, qual o local que você deveria fazer a sua biópsia, né? Eu diria para você que seria o local que teria maiores comemorativos da doença. Então, as áreas mais pigmentadas, as áreas mais infiltradas, e evite a área, por exemplo, ulcerada, porque ali você vai pegar necrose tumoral. Mesmo o baso, o espino, o melanoma, eles podem ulcerar. E aí, se você fizer uma biópsia na região ulcerada, nada mais é a ulceração do que a morte tecidual, né? A morte do tumor, porque o tumor ele tem uma atividade muito intensa e às vezes a vascularização não consegue suprir toda essa necessidade do tumor. E aí ele necrosa numa região ali central. Então ali não adianta você fazer a biópsia. Então, numa suspeita de melanoma, a área mais pigmentada, mais infiltrada, né, a mais enegrecida ou a mais elevada, nodular, então essa é a região que você deve fazer. Mas voltando à questão da lesão suspeita de melanoma, a indicação sempre é de fazer uma biópsia excisional com margem de 2 milímetros, tá? Então, sempre que possível, você deve remover toda a lesão suspeita e encaminhar para o patologista. E depois, se for confirmado o melanoma, depois disso deve ser, então, feita a ampliação das margens, então talvez a pesquisa do linfonodo sentinela. Mas, a princípio, se for uma lesão pigmentada suspeita, você deve fazer a biópsia excisional com margem de 2 milímetros. Se for uma lesão muito extensa, aí sim você pode fazer a biópsia incisional nesses pontos que eu falei para você, que tem maiores comemorativos da doença. Shaving, material de shaving, de curetagem, não é muito interessante para você encaminhar para fazer o exame anatomopatológico, porque o exame, a biópsia não vai ser assim totalmente fidedigna. O ideal então é você tirar um fragmento, de certa forma generoso, com um punch ou fazendo uma elipse, se você conseguir fazer com a lâmina 15. E, como eu falei no melanoma, então, sempre que possível, a biópsia excisional com margem de 2 milímetros, somente a biópsia incisional quando for uma área muito extensa, e aí você vai fazer a biópsia incisional nos locais com maiores comemorativos, tá bom?